Bom dia, TV PT está no ar mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre a crise da epidemia do coronavírus no estado do Amazonas, que já está em colapso na saúde. Bom, vamos explicar essa situação aqui. Hoje a gente vai ter a participação do prefeito de Taquatiara, o Antônio Peixoto, que é a terceira cidade mais populosa do estado do Amazonas, e fica na região metropolitana de Manaus. Temos também a participação do deputado federal José Ricardo, pelo PT do Amazonas, e do deputado estadual Sinésio Campos, também pelo PT do Amazonas. Bom, qual é a situação hoje no Brasil, né? São 50.230 casos confirmados, 3.343 mortes confirmadas. Evidentemente, esses números são subnotificados, nós já sabemos, mas são os dados oficiais até o momento. O que nós temos de dados sobre... Lembrando que, nas últimas 24 horas, foram registradas 407 mortes, o que é o nível mais alto registrado no Brasil até agora, embora não se saiba se todas essas 407 mortes ocorreram, se elas ocorreram nas últimas 24 horas, ou se elas foram notificadas nas últimas 24 horas. Bom, falando especificamente sobre o estado do Amazonas. No estado, os dados aos quais nós tivemos acesso foram de que são 2.888 casos confirmados e 234 mortes. O estado do Amazonas tem aproximadamente 4 milhões de habitantes e mais ou menos a metade dessa população está na cidade de Manaus, que é ali o epicentro no estado onde está o colapso. Então, eu acho que eu não vou me alongar mais, eu gostaria de perguntar aos nossos convidados sobre como foi que Manaus chegou a esse colapso. Quer dizer, se isso é resultado da ação deste governo estadual, já que o secretário do Estado chegou a afirmar antes, no começo de março, né, quando ainda não havia o colapso, que o sistema de assistência e saúde do Estado estava pronto para atender a pandemia, a epidemia, ou se é um problema da prefeitura, enfim, como é que vocês veem essa situação que o Estado vive? Começando pelo deputado federal José Ricardo, por favor. Bom dia. Muito bem, bom dia Pedro, bom dia aos companheiros Peixoto e Sinésio. É muito importante esse programa de hoje para falar do Amazonas. E assim, eu vejo que tem vários fatores que contribuíram para que aqui o Amazonas e Manaus, principalmente, chegasse já no chamado colapso, né? No sentido de não poder atender adequadamente todas as pessoas vítimas da pandemia. Uma coisa é a estrutura que nós temos hoje da saúde do Estado. Na verdade, antes da pandemia, nós já vivíamos em constantes denúncias em relação à incapacidade dos hospitais do Estado de poder atender a população, no modo geral, para todas as doenças e todas as situações. Superlotações, né? Não teve ampliações na maioria dos hospitais de referência do Estado, você vê reclamações de toda a ordem, e com isso, claro, já tinha uma superlotação e um limite em relação ao atendimento da população. Quando a pandemia foi confirmada no Brasil, e aqui no Amazonas, a exemplo de tantos outros lugares, demorou muito para que tivesse uma ação do Estado, começando com a questão do isolamento social, claro, mas, ao mesmo tempo, já preparando de verdade uma ampliação dessa estrutura de atendimento específico aí. Mas isso não foi acontecendo. Quer dizer, agora nós estamos numa fase onde o governo do Estado, prefeitura e também o governo federal está falando em ampliações, buscando recursos, tentando ampliar o número de leitos, principalmente de UTI. Ontem teve uma reunião na Câmara dos Deputados da comissão especial que está acompanhando a pandemia, e o assunto era só o Amazonas. Ali, a Secretaria do Estado colocou a disponibilidade que existe hoje de leitos de UTI,
mas já mostrou que está praticamente 100% ocupado, não tendo, hoje, do jeito que está, capacidade para ampliar muito mais. Estão procurando, aí vem parcerias com tanto a universidade, né, também com a iniciativa privada, mas essa história da estrutura precária da saúde do Estado, eu acho que é parte da situação agora de não poder atender simultaneamente ou no volume adequado a população e os que ainda vão se contaminar em uma situação mais grave. É bom lembrarmos que nós temos uma história de escândalos na área da saúde aqui no Amazonas. Os sucessivos governos terceirizaram, ampliaram, portanto, a participação privada, e hoje o Estado ainda continua parcialmente refém dessa situação. Portanto, muito recurso que deixou de ser investido na saúde, lógico, fez com que a estrutura tivesse sempre abaixo daquilo que precisaria. Depois, a história do isolamento, que aí já é uma novela recente, quer dizer, o isolamento social. Quando o governo decretou a paralisação das atividades, nós já estávamos numa fase onde, comparado a outros lugares, com certeza o nível de contaminação já estava crescendo bastante. Mas temos esse embate nacional que se reflete também no Estado e na cidade. É aquela história, o presidente da República, ele não defende isolamento social da forma como é preconizada pela área da saúde. Isso influencia no dia a dia. Então, a pressão do setor empresarial, comercial, por um lado é natural, porque querem que as atividades continuem, mas, por outro, ajuda as pessoas a acharem que pode circular sem perigo, sem problema de contaminação. Então, eu acho que isso é um fator que, com certeza, também já contribuiu para acelerar mais ainda contaminações e, é claro, o agravamento de tanta gente aí. Então, eu tenho um lado político, tenho um lado técnico e tenho um lado também social, porque agora se diz o seguinte, que metade de maio será o pico. Então, se hoje já está no limite, imagine como é que vai ficar nos próximos 20 dias. Então, um pouco esse é o quadro na minha visão. Preocupação grande, interior do Estado, porque aqui todos os hospitais do Estado, de referência com UTI, estão na capital. Então, municípios do interior vão ter mais dificuldade por não ter UTI. Então, situações graves têm que ser transportadas para a capital. Aí nós temos um problema enorme de logística. Municípios mais próximos, como Itacoatiara, é uma situação. Os distantes, né, do Alto Solimões, do Rio Negro, todos os municípios, o deputado Sinésio conhece bem, a dificuldade é total, total. E aí você tem também os indígenas. Então, um pouco esse é o quadro, um pouco uma visão inicial aqui do que a gente está percebendo. Obrigado, deputado. Lembrando que a gente está aqui com 3 convidados que podem nos apresentar perspectivas diferentes, complementares, né? O deputado federal, o deputado estadual e um prefeito da região metropolitana. Então, agora eu passo a palavra para o deputado estadual, Sinésio de Campos, para saber como é que você vê essa situação do estado do Amazonas, como é que você chegou a ela? Primeiro, o Amazonas sofre com a questão da saúde, da má utilização de recursos. Aqui já teve operações mau caminhos lá atrás, onde teve, inclusive, prisão de governador, e também o Amazonas não se preparou com as fronteiras, né? O transporte fluvial é o que mais utilizado, mais de 2 milhões de pessoas utilizam anualmente. Agora, o que foi o motivo de chegar a colapsar a saúde daqui? Primeiro, é que o governo do estado do Amazonas não se entendeu preliminarmente com o prefeito de Manaus, demorou de tomar atitudes preventivas, dentre elas, dotar parcerias com o Hospital Universitário, o Hospital Getúlio Vargas, que é o Hospital Federal da Universidade. Na verdade, esta semana que foi fechado um compromisso, um convênio, e como também com a Beneficente Portuguesa, e que aqui também teve, inclusive, uma locação de um ex-hospital
universitário particular, e que, na verdade, deu um problema muito grave. Eu entendo que aqui também no Amazonas tem algo extremamente grave. No ano passado, foram mais de 500 médicos que saíram daqui do Amazonas, até porque falta de pagamentos para os trabalhadores da saúde, o atraso disto fez com que os médicos procurassem outros estados. E como também, Pedro, algo que também impactou e vai impactar ainda muito mais, principalmente nas áreas indígenas, é a questão da saída dos médicos cubanos que atendiam principalmente as áreas de fronteira, os municípios mais longínquos. Então, a questão dos mais médicos ainda vai acontecer, já começou. Agora, o que aconteceu em Manaus, o colapso da saúde, agora vai para o interior do estado. Eu coloco também aqui, como algo também que nos preocupa muito, é que já foram 285 óbitos, é o maior do Brasil. E eu não vejo todo o esforço que estamos fazendo, e eu, como deputado do PT daqui do Amazonas, eu apresentei uma proposta da emenda impositiva de todos os deputados estaduais para que fosse destinado ao combate ao coronavírus. E convencemos todos os deputados, e chega na ordem de 29 milhões, mas que o governo, até hoje, ainda está em passos de carga para fazer o uso desse dinheiro, que, na verdade, de emenda impositiva não tem porquê estar. Tem poucos, já colapsou, 98% já está ocupado, vai ter muito mais mortes aí, que o nosso companheiro Antônio Peixoto, de Itacoatiara, que é a segunda maior cidade do nosso estado, e que já teve óbitos lá, dois óbitos ou 4, né? Que precisa, já foi aprovado, a grande maioria, as câmaras já decretaram o estado de calamidade pública, não é? Alguns municípios já encaminharam a Assembleia Legislativa, já votamos, o governo do estado também já fez esse decreto de calamidade pública. Agora, o que queremos mais do que nunca? Primeiro, ações rápidas, e temos cobrado, inclusive, do governo federal, para que possa vir de uma forma muito mais efetiva, até porque o governo do estado fez, na semana passada, uma mudança no escalão principal da Secretaria de Estado de Saúde, ou seja, tirou o secretário de Estado de Saúde e convidou uma administradora, uma profissional que veio de São Paulo, é a realidade não só da capital como no interior. Então, tem, hoje, situações como esta. Eu vejo que temos que avançar. Temos aí um hospital, Delfina Aziz, que está destinado exatamente. A gente teve uma pequena interrupção no sinal do deputado Sinésio Campos. Vamos ver se normaliza, se ele consegue falar com a gente. Senão, eu vou passar a palavra para o prefeito Antônio Peixoto. Mas vamos a ver. Vamos aguardar estabelecer o sinal do deputado Sinésio. Enquanto isso, prefeito, eu peço que o senhor, que está aí na ponta, lidando diretamente com a população, o senhor conte para a gente como é que está, claro, como é que o senhor vê a situação da chegada do colapso. O senhor está tão próximo de Manaus, né, recebendo parte desse problema, como é que é a chegada desse colapso e também como é que está sendo lidar com a população, tentando colocar em curso um isolamento social diante da retórica do presidente Jair Bolsonaro. Ok. Já posso? Bom dia, Pedro. Bom dia, companheiro deputado Zé Ricardo. Bom dia, companheiro Sinésio, que deu uma saidinha ali para regularizar aí essa situação da internet, sem dúvida. Bom dia a todos aqueles que estão acompanhando. Pela informação, já temos um número muito grande de pessoas acompanhando a live. A primeira coisa que eu quero colocar na mesa
qual é o projeto de governo que o Brasil defende. O Brasil defende o Estado máximo ou o Estado mínimo? Dependendo de como o Brasil pensa, serão os investimentos. E na minha concepção, o governo que aí está defende intransigentemente o Estado mínimo. A prova disso foi quando despediu os prefeitos do exterior, do mais médico. Essa é uma visão clara de quem defende o Estado mínimo. E nós, os partidos de esquerda, e eu estou me referindo diretamente ao PT, não fomos capazes, até então, depois dos governos Lula e Dilma, nós temos conseguido a manter, até porque, como o Brasil é muito presidencialista, essa decisão é muito presidencialista também. E eu diria para você que o não investimento no SUS, o não fortalecimento do SUS, é resultado de um projeto nacional e internacionalmente defendido pelo Estado mínimo, e o resultado final, quando chegou a pandemia, nós estávamos também já em pandemia. Ou seja, o SUS não tinha condições de suportar a situação. Aí você imagina uma coisa, o Amazonas tem mais de 4 milhões de habitantes. O governo reserva um hospital especializado para receber os casos com 69 leitos. Isto, deputado Zé Ricardo, deputado Sinésio Campos, é o cúmulo do absurdo. Você não imagina você num programa, não dá para programar, a equipe técnica do governo, dos governos, não dá para programar qual é a parcela da população que vai chegar a precisar de isolamento total, que vai precisar de ser internado, que vai precisar de UTI, que vai precisar de ventiladores pulmonares. Dá para fazer, e dá para se imaginar que no universo de 4 milhões de pessoas, 69 leitos seria para colapsar na primeira semana. Então, esta é uma visão de quem está aqui na ponta. E aí eu fico me perguntando, como é que nós vamos conseguir, a cada momento que a unidade daquele estado, as unidades hospitalares, entram em colapso, a gente corre atrás. O resultado, meu caro Pedro e meus caros companheiros de partido aqui do Amazonas, o resultado é que nós vamos começar, já começamos, a receber, a presenciar as mortes aumentando no interior. Qual é o principal motivo? Os interiores não estão conseguindo fazer a regulação dos passageiros, dos pacientes graves. Se você não tem condições de ir para um hospital especializado na capital, aonde terá todas as possibilidades de receber o último e melhor atendimento. Se o Estado não consegue receber mais e não está recebendo, salvo engano, pode ser que seja de alguns municípios mais distantes, mas de Itacoatiara não recebeu mais, o resultado final disso é a morte. É a morte porque ele teria que ir para uma UTI e ser entubado. Os municípios não têm. Como os municípios não têm, é levado a cabo a morte desta pessoa. O município de Itacoatiara, deputado Sinésio, eu entrei porque perdemos o sinal com você, mas eu já estou encerrando, você já vai concluir a sua fala. Itacoatiara registrou o primeiro caso aqui em Itacoatiara, ele foi detectado e foi coletado o sangue no dia 24 de março. No dia 28, o LACEN, em Manaus, respondeu dizendo que este caso era positivo. Nós hoje, no dia 28 de março, saiu a confirmação. Hoje, menos um mês, nós temos confirmados 56 casos confirmados
e já registramos, lamentavelmente, 5 óbitos. E esses 5 óbitos, 4 deles se deram por falta de capacidade de regulação. Quando você, e eu vou repetir isso sempre, quando você vê, você solicitou a regulação do paciente em situação grave ou gravíssima, e a estrutura do Estado não te atende, tenha certeza que este paciente não levará muito tempo e irá a óbito. Então, a minha fala vai no sentido de dizer que a situação no estado do Amazonas está em colapso e não teremos muita possibilidade pelos próximos tempos. Vejam só, vejamos nós. Como é que nós estamos no estado do Amazonas? Foi trocado o secretário estadual, a menos aí, os companheiros me ajudem, há mais ou menos uns 10 a 12 dias atrás. Já existe hoje uma ação no TCE para afastar a nova secretária. Veja que no meio de uma pandemia você se dá de conta com uma outra pandemia. E já tem também indícios suficientes para que sejam investigados a situação do aluguel do Hospital Newton Lins e averiguação da compra dos ventiladores pulmonares. E no meio de tudo isso, sai a Assembleia do Estado, e aí o deputado pode concluir a minha fala, pedindo a intervenção federal na área da saúde e o Sindicato dos Médicos pedindo o impeachment do governador. Vejam vocês que eu considero isso uma pandemia de alto nível, não só por causa da doença, não só por causa que o SUS não foi fortalecido ao longo da história e com referência aos 2 últimos governos, piorou muito, nossos 2 governos trabalhou muito bem, ou bem melhor do que estamos aí, e aqui no Amazonas nós estamos de frente com uma situação que é dessa natureza. E como disseram os dois colegas, o governo está pagando débitos da história dos novos caminhos, que é uma coisa estratosférica. Então, aquilo que poderia ser investido nesse exato momento ainda está tapando conta de governos anteriores. Muito obrigado por esse tempo. Perfeito. Deputado Sinésio Campos, eu volto a palavra para o senhor, que eu concluir a sua fala rapidamente, aí a gente volta ao nosso debate normal. Exatamente, por conta que aqui no Amazonas é assim, queda da internet, mas eu louvo a TVPT de estar fazendo esse debate, que eu creio que é importante ouvir o que está acontecendo no Brasil, não é? Então, aqui no estado do Amazonas, como eu citei, tem distribuição de poucos respiradores para o interior, como também e para aqui a capital. Eu entendo que os números aqui ainda vão se elevar. Eu vejo que o governo, tanto do estado do Amazonas, como também o governo federal, tem que estar muito mais presente, né? Eu vejo que aqui a nossa realidade é como o prefeito Antônio Peixoto se reportou. Precisa adotar, pelo menos nas cidades polo, uma estrutura que possa atender demandas. Como me reportei, as populações indígenas também já começaram a sofrer com o coronavírus, até porque foi retirado lá atrás os médicos cubanos, né, o programa Mais Médicos, que atendia principalmente os municípios que ficavam muito mais na área de fronteira, sem assistência. Então, como também a saída de muitos profissionais da área da saúde para outros estados por atraso de pagamentos. Então, aqui a Assembleia Legislativa pedimos exatamente com que o governo federal pudesse dar o apoio, mas que foi negado. O governo federal se negou a dar o suporte, o apoio ao governo do estado do Amazonas. E algo também que nos preocupa muito. Por quê? Porque temos aqui Manaus, a Zona Franca de Manaus, e a relação hoje com as matrizes de parte dessas empresas estão em São Paulo, como também tem muitas empresas no polo industrial de Manaus, que é da Ásia.
Então, também está acontecendo muita contaminação, né? Coreanos, japoneses, chineses, que têm as empresas no Polo Industrial de Manaus, então está tendo um aumento muito grande, né, de casos de coronavírus no Polo Industrial de Manaus. E como também é importante que se diga, grande parte dessas empresas estão funcionando normalmente. Então, não vejo a curto espaço com que o governo do Estado possa atender e resolver o problema do coronavírus. Eu entendo que ainda vai se alastrar mais pelo interior do Estado e venho pedindo aqui o nosso companheiro Zé Ricardo, com que ele, e falei há pouco no debate dos presidentes do partido, não é? Do PT com a presidente Gleice, que é deputada federal, estava, inclusive, pedindo com que a bancada do PT possa fazer com que a Amazônia possa ter muito recurso. As empresas do Polo Industrial de Manaus, poucas são aquelas que estão se manifestando de forma solidária. Temos uma empresa, um exemplo, a 3M, que fabrica máscaras, mas em São Paulo. Aqui sequer faz a doação de uma. Então, aqui trabalha muito com decreto do prefeito de Manaus, que obriga o uso de máscaras, né, em coletivos, em toda a cidade, mas sequer não faz a distribuição de uma. Então, eu apresentei já uma indicação ao governo do Estado e também ao prefeito, para que possa fazer distribuição gratuita de luvas e máscaras. Até porque, quando é carnaval, onde tem atividades culturais, se faz a distribuição de preservativos. Agora tem que preservar a vida. Então, eu vejo que é nessa direção. Citei aqui a questão das emendas impositivas dos deputados estaduais. Foi uma proposta minha que todos os deputados estaduais se convenceram, estão ajudando, inclusive destinaram total as suas emendas destinadas à saúde, numa ordem de 29 milhões, e está faltando o governo do Estado fazer o uso o mais rápido possível para a compra de respiradores. Eu entendo que aqui o colapso se deu por conta, não teve ações preventivas, misturaram pacientes com hipertensão, problema cardíaco, com problemas do H1N1, gripe, e como também do coronavírus. E o LACEN, o Laboratório Central nosso, é muito lento, tem poucas pessoas que estão morrendo e sabendo, e o resultado somente depois do coronavírus é a posteriori. Ou seja, nós estamos cobrando com que esses testes possam ser muito mais rápidos, onde também aqui temos a Fiocruz, temos o Hospital de Medicina Tropical, que tem um trabalho muito grande com medicamentos da malária, né, que é o caso do Tamiflu, é o caso da cloroquina, que está sendo utilizado, mas que as pessoas, quando vão em busca do atendimento, que, na verdade, o médico passa uma receita, o Tamiflu, ou cloroquina, só que não existe em farmácia. Então, o cidadão, ele pega a receita médica, vai para a sua casa, e se botasse no liquidificador, se transformasse em medicamento, estava resolvido. Como isso não acontece, as pessoas estão morrendo com uma receita médica, onde o governo, eu estou cobrando, o governo possa fazer, na hora que faz da receita médica, possa também dar o medicamento para as pessoas irem se medicar em casa, aqueles casos menos graves. Então, dessa forma, eu entendo, a pandemia ainda tem uma sobrevida muito grande aqui, né, em Manaus, e a minha preocupação é que começa a se alastrar, né, mesmo com muito esforço dos prefeitos, mas começa a se alastrar no interior do Estado. E você sabe muito bem que as populações indígenas, o que mais mata são gripes, inclusive gripes. Sim. Imagina bem o coronavírus. Então, estou cobrando a ausência dos mais médicos nas áreas indígenas. E como também pouco investimento do Ministério da Saúde nessa direção, eu me preocupo muito que pode ter uma repercussão global muito mais perigosa do que temos hoje. Exatamente. Bom, vamos falar daqui a pouquinho da questão indígena. Agora eu vou voltar para o deputado Zé Ricardo, por causa do seguinte, falou-se muito sobre a questão de desorganização do governo estadual e mesmo do governo da prefeitura de Manaus, mas tem essa questão da falta de apoio do governo federal, né, da falta de aporte federal.
Deputado Zé Ricardo, o senhor tem informação sobre se há previsão de chegada? Qual está sendo brigado por mais apoio ao estado do Amazonas? Então, acho que os companheiros Peixoto e Sinésio trouxeram aqui uma série de pontos importantes sobre a situação e, inclusive, já, de alguma forma, tratando essa questão do governo federal. Porque, olha só, até agora, o governo federal fez muito pouco pelo estado do Amazonas. Você vê que o ministro Mandetta, antes dele sair, até aquele momento, a maior parte dos recursos que eram alocados para estados e alguns municípios era do próprio ministério. Quer dizer, pouco recurso tinha sido alocado de outras áreas, seja do orçamento da União, para efetivamente ser destinado e investir maciçamente em ações nos estados. Então, é o nosso caso aqui. Eles mandaram agora, esses dias, uma equipe pequena, com alguns profissionais para poder ajudar, mandaram uma equipe do Sírio-Libanês para poder ajudar em organização de fluxos, de procedimentos, dos protocolos relacionados ao atendimento da população vítima do Covid, e 20 respiradores, com a promessa de mais 20. Quando a gente vai olhar a quantidade de necessidade, aquele é muito pouco, aquele é quase nada. Sobre as emendas, o deputado Sinésio estava falando das emendas do Estado. Agora, federais, só as emendas que são impositivas da bancada do Amazonas, você pegar só a metade do menor valor para cada parlamentar, que é 50% do montante, isso dá pouco mais de 90 milhões. Mas tem parlamentares que colocaram emenda de bancada, colocaram algum valor maior. Nós estamos falando em torno de 200 e poucos milhões de reais do Amazonas, que até agora o governo federal não liberou nada. Ontem nós cobramos na comissão especial isso, toda a bancada do Amazonas, estava lá os 8 federais, e tinha lá um senador, cobrando isso. Então, o governo federal, e bem lembrado dos companheiros, sobre os médicos cubanos. Olha, quando saíram os cubanos, a maioria das áreas indígenas, de muitos municípios do interior, até hoje não tiveram outros médicos para poder atender. Então, essa é uma realidade, o governo federal dá pouca atenção. Por exemplo, na questão de testes, isso é uma coisa quase criminosa, o fato de não ter testes para verificar a situação. Tem gente morrendo em casa, tem gente morrendo em alguns hospitais, e até em SPAs, porque a porta de entrada, por exemplo, para indicação de pessoas com sintomas ou numa situação mais grave agora, está sendo através de todas as unidades do Estado, principalmente o Serviço de Pronto Atendimento e as UPAs. Mas não tem vagas, então as pessoas ficam lá, tem gente chorando, fazendo vídeo, a família, porque não tem vaga. Ontem nós vimos aí um veículo do SAMU, uma ambulância do SAMU, que estava com uma pessoa dentro, que pegou no SPA, e passou o dia inteiro, praticamente, com aquela pessoa dentro do veículo, porque não tinha onde ter vaga, nenhum hospital aceitava receber. Então, é urgente, o governo federal, com essa mudança de ministério, de ministro, é muito parecido com a situação aqui do nosso Estado, quer dizer, no meio do caminho você muda com alguém que não tem a experiência e conhecimento da realidade do nosso Estado. O ministro da Saúde é alguém que veio da iniciativa privada, ele não sabe nem o que é uma UBS, e o palavreado dele é, de alguma forma, contemplar o que o presidente defende, de não ter isolamento, e até agora nenhuma ação efetiva. Então, o governo federal está dando algumas migalhas e muita promessa, e pouca ação efetiva para ajudar o Estado. E, para terminar, só para lembrar, assim, a questão de questões a nível de Brasil. Eu subscrevi também um projeto, que é da bancada do PT, que defende o Revalida. São 15 mil médicos formados lá fora, que desde 2017 não se faz o Revalida. Então, nós estamos cobrando urgente que esse projeto seja aprovado e possa ser implementado e, com isso, mais médicos poder estar à disposição, inclusive muita gente querendo trabalhar, ser contratado por Estado, do próprio governo federal, para viabilizar isso. E a outra, é claro, as condições de trabalho dos profissionais de saúde, porque olha a quantidade de profissionais contaminados e morrendo, é um absurdo, falta de materiais. E aí eu lembro da prefeitura ainda, que a prefeitura, ela é aquela história, não tem nenhum hospital do município, não tem nada,
agora está no hospital de campanha, numa parceria com uma empresa privada, e até agora não trabalhou o que o companheiro Sinésio bem lembrou, essa questão de disponibilizar equipamentos de proteção. Custa a prefeitura fazer parcerias, inclusive com costureiras, com microempresários, com os pequenos, para produzir num volume grande para distribuir para a população, porque o prefeito baixou um decreto, né, na verdade, recomendando, o tom é de cobrança, mas no fundo é uma recomendação, mas é para dizer que é para ficar em casa. Tudo bem, mas a prefeitura não contribui com nada e nem busca as parcerias também com as empresas para poder disponibilizar isso. Então, o governo federal extremamente omisso, lento desde o início. Isso, com certeza, também contribuiu para o quadro ficar mais difícil aqui no Amazonas. Eu gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta para o prefeito Antônio Peixoto, porque é o seguinte, o deputado Sinésio já falou, o deputado Zé Ricardo também falou, sobre a questão da quantidade de médicos, da dificuldade, né, de ter médicos para trabalhar. A gente sabe que o estado do Amazonas tem menos médicos para cada 1.000 habitantes do que a média nacional. Eu queria saber do prefeito como é que é essa situação aí, porque, quer dizer, faltam equipamentos de proteção para os médicos, já são poucos médicos, a gente viu que houve um trabalho para recrutar recém-formados. Como é que está essa situação aí no município? A situação é igual a toda a situação do Estado. Todos os municípios, eles padecem tanto de falta de estrutura física, como de falta de estrutura humana, né, pessoal, como também equipamentos. Isso é uma realidade de todos os municípios. Agora, eu queria, aproveitando a sua pergunta, fazer um registro que eu acho que seria ofensivo da minha parte se eu não o fizesse. A competência e a bravura da nossa equipe aqui em Itacoatiara. Nós estamos entre Parintins, Itacoatiara e Manacapuru, nós estamos misturados aí com diferença pequena de habitantes entre um e outro, e nós estamos ligados por estrada com a região metropolitana. Nós somos polo no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no INSS, no Bradesco. Nós somos polo também pela questão do porto e até tão pouco tempo aeroporto. E nós somos polo para mais oito municípios. Mesmo com toda essa situação, o município de Itacoatiara tem menos de 1/4 das pessoas infectadas em Manacapuru. Então, eu quero atribuir e eu quero agradecer muito a Deus por esses bravos companheiros trabalhando com a estrutura mínima, com as condições mínimas, estão conseguindo segurar, claro, sobre a nossa administração, sobre o esforço que nós estamos fazendo para fazer isolamento sanitário, barreiras sanitárias, desculpe, isolamento social. Nós criamos um decreto criando as barreiras de remanso e engenho e a área urbana da cidade. Nós estamos regulando os veículos para trazer os clientes apenas dos benefícios aí da pandemia para receber, mesmo liberando alguns veículos, mas que obedeçam todo o protocolo do distanciamento, da lotação e da distribuição de máscara e álcool em gel. A partir de hoje, nós estamos decretando recomendando o uso de máscara, e nós estamos também com o decreto do toque de recolher na mesa. Então, essas são as medidas que a gente tem tomado. E quero agradecer também, eu seria injusto se não o fizesse, que algumas empresas, e eu estou me referindo no primeiro momento ao Grupo Amage,
está fazendo uma contribuição para equipar 5 leitos do Hospital José Mendes, e saindo desta live, eu estou indo para uma reunião com outros empresários que, provavelmente, essa é a expectativa, nos auxilie com maior número também de equipamentos. Mas médicos, estrutura, é uma questão do Estado. E Itacoatiara está tão pertinho e nós já estamos sofrendo com tudo isso. Imagine vocês quem está lá em Tabatinga. Tabatinga hoje amanheceu numa situação das mais calamitosas possíveis também. Mas só para você lembrar, Pedro, Manacapuru está com 238, Itacoatiara com 56, com menos de um quarto. E, portanto, eu quero agradecer muito as nossas valorosas equipes aí que, atendendo os nossos protocolos, as nossas orientações, têm se desdobrado por muito. E desses 66, 37 já estão recuperados, já estão fora da área de transmissibilidade. Então, isso é um dado extraordinário. Nós estamos com 60% da nossa população, um pouco mais até de 60%, recuperados. Mas essa é uma batalha que não é simples e depende de todos nós. Portanto, finalizo dizendo que quando nós começamos com aquela indefinição, o ministro da Saúde mandando ficar em casa e o presidente da República tomando medidas que discordavam das orientações e dos protocolos da Organização Mundial de Saúde, esse foi um dos primeiros problemas que nós começamos a enfrentar e que refletiu muito nos nossos municípios. Obrigado. Obrigado, prefeito. Bom, eu volto agora para o deputado Sinésio, que no bloco anterior abriu uma questão que é importante, eu acho que a gente tem que falar sobre, que é a questão dos povos indígenas, que estão, a gente sabe da vulnerabilidade deles, que ela é permanente, né, estão sempre correndo risco, mas nesse momento em que o vírus avança, e os desmatadores também, os madeireiros também, os garimpeiros também continuam se aproximando e atacando os povos indígenas, essa é uma população que realmente não tem encontrado apoio do governo estadual e nem do federal, não é, deputado Sinésio? Exatamente, é uma população vulnerável, todos nós sabemos que foram mais de 8 mil médicos, né, cubanos que saíram do Brasil, o governo federal não se entende, o nosso amigo Peixoto, nosso prefeito, falou de forma muito incisiva, o que o presidente fala, o ministro fala outra coisa. Antes era o Mandetta, agora este atual, ele reza praticamente uma cartilha muito idêntica do presidente. Inclusive, eu quero dar uma notícia agora, Globo News, né? O Moro pediu a demissão, ele caiu agora, né? Ou seja, é o governo que está se esfacelando, o governo federal. Então, isso, com a instabilidade política, né, também vem, de uma forma muito mais incisiva, a instabilidade na área da saúde. Né? Eu entendo que as populações indígenas aqui, que a Amazônia faz fronteira com 9 países, né? Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, né? Então, são vários países, as Guianas, Suriname. Então, esses países também têm problemas. Né? As nossas fronteiras elas estão muito desprotegidas. E como também não existe controle hoje da entrada de paulistas, da entrada de asiáticos aqui que vêm para a Zona Franca de Manaus. Então, isso está aumentando. A minha preocupação, Pedro, é que aqui uma média de 2.500 médicos brasileiros que foram apresentados para substituir mais médicos não compareceram, ou seja, 1/3 desses médicos não compareceram. Aqui em Manaus e o Amazonas, perdemos muitos médicos profissionais da medicina para outros estados, e a minha preocupação qual é? Primeiro, com toda a vontade que os prefeitos querem fazer a coisa acontecer no município, é complicado sem o apoio do governo do estado. E agora me preocupo muito mais
com a ausência, que foi falado, inclusive, pelo deputado Zé Ricardo, a ausência de forma efetiva do governo federal. Primeiro, de compreender o isolamento social como uma das regras, né, que a Organização Mundial de Saúde fala, aqui a distribuição, que eu creio que era importante, que foi tanto combatido, o Bolsa Família, que nosso governo PT fazia, que eles retiraram, mas agora esse auxílio emergencial, que também é o Bolsa Família, e a forma como está sendo colocado, primeiro, são filas quilométricas nas agências da Caixa, né? Então, isso aí me preocupa muito. E no interior do Estado, sequer tem agências. Então, a população indígena, ela sofre muito, como também as populações ribeirinhas, né? Os agricultores, os trabalhadores rurais, que também estão em pé de igualdade da ausência do serviço público. E vamos continuar cobrando com que a secretária de Saúde, que acabou de assumir a Secretaria de Estado de Saúde, sequer ela conhece, no momento do pandemônio político que o Estado do Amazonas vive, e como o governo federal ainda faz essa desconexão das pessoas que estão na frente dessa pandemia. Então, eu vejo que temos que continuar lutando, mas principalmente denunciando esse descaso com a saúde e o aumento abusivo de mortes no Amazonas e no Brasil. Tá certo, muito obrigado, deputado Sinésio. Ricardo, o senhor também gostaria de comentar a situação dos povos indígenas, enfim, do avanço do desmatamento num momento como esse, em que o governo federal e o governo estadual não fazem absolutamente nada para proteger esses mais vulneráveis? Perdão, deputado, o microfone do senhor está fechado, agora sim. Sim, Então, eu acho que em relação à questão indígena, o governo federal e toda a sociedade tem uma preocupação maior, como diz o deputado Sinésio, é uma população mais vulnerável também, e às vezes até mais esquecida, porque você vê que o Estado não tem uma política voltada para os povos indígenas. O Amazonas é o estado que tem a maior quantidade de povos, de etnias diferentes, é uma riqueza cultural muito grande, mas você tem aí o abandono em várias localidades, a dificuldade de acesso e também as invasões, as agressões, e o assédio à população indígena. E nós temos aí já o relato, segundo a Fundação de Vigilância e Saúde, de indígenas que morreram, de contaminações, principalmente no Alto Solimões, onde predomina, né, a população indígena, e o colapso que já está, né, na região de Tabatinga, que você tem lá uma UPA que já disse, olha, não atende mais porque não tem mais condições. E o hospital, que é militar, também já está na sobrecarga, porque é um hospital que dá um apoio, que atende também toda a população, mas ali a situação vai ser um exemplo de uma situação dramática. Em relação a ações para os povos indígenas, ontem eu participei de uma reunião da Frente Parlamentar, que eu faço parte, que a deputada Joênia, ela coordena, e um dos itens era a cobrança em relação à FUNAI. A FUNAI está com recurso, está disponibilizando esse recurso para todas as coordenadorias regionais, para compra de alimentos e compra de alguns itens ligados à higiene. E tem a CESAI, que estaria com planejamento também para os DICEIs também adquirirem, aí nesse caso, mais materiais, equipamentos na área da saúde. Então, há recursos, mas é pouco, eu vi que é muito pouco. E agora a logística para você distribuir, fazer uma simples cesta básica para distribuir para os indígenas, é um negócio difícil, por causa dessa logística que é necessária, da distância, do transporte, e aí vem a história do acesso às terras indígenas. Tem lugares, inclusive lá em Tabatinga também, que os próprios indígenas estão fazendo o fechamento das entradas, criando barreiras, uma barreira sanitária também, mas uma barreira social e, principalmente, de impedimento de qualquer circulação com medo do coronavírus. Mas caberia ao poder público fazer isso de forma organizada, inclusive para garantir o direito dos povos indígenas. No Congresso, tem projetos para se criar uma renda emergencial e ações bem específicas para os povos indígenas, para forçar, inclusive, o governo a alocar recursos para isso. O primeiro projeto ele foi dado entrada no final de março,
E são projetos que predominam propositoras do Partido dos Trabalhadores. Então, a primeira foi apresentada, é a Rosa Neide, que é do Mato Grosso. Eu sou coautor, é o segundo a assinar, do Amazonas. Aí tem um deputado do Pará e um deputado lá de Tocantins. Então, logo depois vieram mais 3 projetos. Então, foi definido que esse é o projeto que já está sendo discutido com a liderança, com a mesa diretora, com o Maia, juntar todos os demais para poder apresentar essa proposta em caráter de urgência, se possível ainda dentro desse mês. E, com isso, ter uma legislação específica para o período da calamidade pública decretada pelo Congresso em relação aos povos indígenas, para forçar o governo a ter recursos a mais, porque hoje a FUNAI e a CESAI estão limitadas. E a fiscalização quanto a desmatamento e ocupação também irregular, garimpeiros, a cobrança que está sendo feita agora de forma mais insistente em relação ao Ministério da Justiça. Na verdade, iam convocar o Moro para poder saber o que ele está fazendo. O Moro acabou de sair, né? Mas o certo é que a Polícia Federal, o contingente é reduzido, o IBAMA, e as ações, um coordenador do IBAMA foi demitido agora porque estava enfrentando, denunciando, que estava queimando as estruturas, destruindo, que é a orientação que tem. Bom, mas o certo é que há necessidade do governo federal ter uma atuação mais firme que possa garantir os direitos dos povos indígenas nesse momento. E, por último, assim, dizer que o Estado, e aí o deputado Sinésio é um dos que mais cobra, né, do governo do Estado. Eu acho que, nesse momento, precisaria ter a parceria, governo federal, do Estado, com os municípios e as Forças Armadas, para poder toda a ação voltada para os indígenas acontecer. Porque sem apoio na logística é difícil, é muito difícil uma ação ter repercussão necessária para poder salvar vidas aí. Prefeito, por favor. O microfone. Prefeito Antônio Peixoto? Senhor, por favor. O microfone do senhor. Ok. Eu gostaria de falar sobre o nosso caso. O município de Itacoatiara tem duas áreas indígenas, Mura, Rio Urubu e Mura, Arauató. Nós somamos uma parcela de 27.500 hectares na região de Terra Firme, que é do Rio Urubu, e 5.900 hectares na região de Várzea, que é o Arauató. Nós temos aí uma faixa de 12, 13 aldeias que não são de grandes populações. Eles têm um polo base, que é o polo Maquira, Rio Urubu, e, pasme, o primeiro caso que nós tivemos em Itacoatiara foi referente a um médico que veio de fora fazer atendimento dentro do polo básico das aldeias indígenas Rio Urubu e veio infectado. E resultado dessa vinda desse médico, iniciou-se a infectação aos povos indígenas. Mas, para nossa felicidade, foi o mínimo, e até agora nós continuamos com esse mínimo. Eu queria fazer uma referência aqui e pedir a todos os anjos e santos do bem para que eu esteja certo. Por exemplo, a Covid, ela vai passar por muita gente que não vão ser identificadas. Por que elas não vão ser identificadas? Porque a imunidade destas estão ótimas, estão muito boas. E eu estou exatamente torcendo para os nossos irmãos indígenas terem uma imunidade muito alta, muito boa, muito forte, e eles consigam passar, porque do jeito que está no Amazonas, se a imunidade deles estiver na faixa dos não índios, que chegando lá, eles têm uma facilidade muito grande de ser infectados por falta de imunidade, nós teremos um colapso maior.
quando as aldeias começarem a ser infectadas. E eu falei isso na minha primeira participação de live, eu já falei sobre o risco que nós corremos quando a pandemia chegar nessas áreas que são muito populosas, que moram muito juntas, que têm uma influência totalmente diferente dos outros povos, dos outros seres. Então, eu vejo, e o deputado Sinésio pode concluir falando, a organização indígena em Manaus, no Amazonas, deve ter uma estrutura mínima, mais mínima possível, para fazer o atendimento nesse exato momento. Ou nós teremos investimentos do governo federal, ou o governo do estado consegue aportar recursos extra e direcionar de forma correta, porque também tem tudo isso. Se não fizer aquilo que preconiza a administração pública, economicidade e eficiência. Se não houver esta combinação, certamente nós teremos um desastre maior. Tá certo, muito obrigado, prefeito. A gente vai se aproximando do final, eu vou abrir para vocês fazerem as considerações finais. Peço que vocês sejam um pouco rápidos, começando pelo deputado Sinésio Campos, por favor. Primeiro, Pedro, eu queria parabenizar a TVPT, né, desse debate. Eu creio que o debate com os estados, ouvindo, inclusive, aqui, dos 3 níveis, né, o nível municipal, com o nosso companheiro Peixoto, o nível federal, com o nosso companheiro Zé Ricardo, e eu, que sou o presidente estadual do PT do Amazonas, e estou no meu 7º mandato como parlamentar, e também presido o Parlamento Amazônico pela 2ª vez, que congrega 9 Assembleias Legislativas. Então, estamos em sintonia também com as Assembleias Legislativas da Amazônia, e a preocupação é uma só. É uma área que, na verdade, precisamos de um apoio muito mais efetivo do governo. Somente, Pedro, dos elogios à TVPT, mas dizer o seguinte: o que sempre defendemos, o PT sempre defendeu, o SUS, o Sistema Único de Saúde, forte. Hoje, até o primeiro-ministro do Reino Unido percebeu a importância do serviço público. Então, eu creio que o que nós podemos tirar de lição do coronavírus, primeiro, esse isolamento social fez com que a gente estivesse muito mais próximo do diálogo dessa forma que nós estamos fazendo, mas principalmente também fortalecer o Sistema Único de Saúde e, com isso, fortalecer também os municípios. É muito fácil o governo federal jogar o fardo somente para os estados e para os municípios, né? Somos um país federado, mas que não é compartilhado, inclusive, as receitas de forma digna para os municípios que sofrem na ponta o desserviço do governo federal. Então, parabenizar e agradecer aí essa oportunidade de fazer um debate. Tem outros temas da Amazônia e estamos sempre à disposição aí. Muito obrigado, deputado. Com certeza a gente vai voltar a falar de Amazônia aqui na TVPT, não há dúvida nenhuma sobre o estado como um todo. Deputado Zé Ricardo. Bom, Pedro, mais uma vez também parabenizo aí pelo trabalho e pela iniciativa de ouvir a gente aqui do Amazonas sobre a situação e parabenizar o trabalho aí da TVPT. Dizer que o PT, Partido dos Trabalhadores, a bancada do PT no Congresso, é uma das mais ativas e mais propositivas nesse momento. É uma bancada que cobra, fiscaliza o governo, esse governo de retrocesso, de retirada de direitos, mas nesse momento está buscando ter unidade, diálogo com todas as forças políticas para aprovar projetos desde o início para ajudar a população e ajudar a economia. O PT não é contra a economia, os negócios, as empresas, mas, em primeiro lugar, é a vida das pessoas. Economia, como diz o Lula, né? Vamos salvar primeiro a vida do povo, depois você salva a economia. Então, esse é o foco dos projetos, é a bancada que mais apresentou e tem projetos nesse momento para ajudar o povo brasileiro a sair da pandemia e poder, de alguma forma, ter sua dignidade respeitada. Também é o momento de a gente continuar lutando, como o Peixoto falou logo no início,
parte dessa situação precária do sistema de saúde no Brasil e no Amazonas é porque esses últimos governos começaram a precarizar e diminuir recursos para o Sistema Único de Saúde. É aquela ideia de privilegiar o setor privado. Você imagina, o Mandetta saiu do governo, ele que defendia isolamento, todo mundo colocava como uma grande referência, né, em defesa da vida, mas ele foi um dos deputados golpistas, um dos deputados que votou para a emenda constitucional 95, que congelou por 20 anos os recursos para a saúde. E ele representa, e sempre representou o setor de planos de saúde. Portanto, é até uma contradição. Eu espero que ele tenha se convertido e agora defenda de verdade o SUS, que é necessário ser fortalecido, principalmente nos municípios. É a parte mais frágil da federação, que tem muita responsabilidade e poucos recursos, e precisa ser fortalecido, portanto, desde a saúde básica aí. E eu, para terminar, lembro que temos projetos também lá em andamento. Eu citei o projeto para os indígenas, temos um projeto também que estamos junto com o deputado Carlos Veras, de Pernambuco, ex-presidente da CUT, estamos juntos no projeto da insalubridade para os trabalhadores da saúde, para poder ter um adicional, como temos projetos em relação ainda a outras áreas, são vários, que vamos estar defendendo nesse momento para garantir a vida da população. Parabéns aí ao companheiro Sinésio pelo trabalho na luta na Assembleia, que está lá sendo uma voz forte em defesa do povo nesse momento da pandemia, e o Peixoto, que administra um dos maiores municípios mais importantes que nós temos no interior do estado e consegue esses resultados comparado a outros, um grande município, como Parintins e Manacapuru, um resultado na prevenção muito melhor. Então, parabéns a toda a equipe que também trabalha. Valeu, Pedro. Um abraço para todos aí. Conte com a gente aí. Muito obrigado, deputado. Prefeito Antônio Peixoto, por favor. Ok. Eu começo pegando um pedaço da minha fala inicial e o resumo dos companheiros aí, mas eu quero lembrar que numa outra live nossa do PT, eu fiz a proposta que em 1992, 83, 89, 93, o Partido dos Trabalhadores, ele se fixou muito em cima das propostas de modo petista de governar e de legislar. E fez, nós nos afirmamos enquanto partido político em cima da diferença que o partido tinha, ou teve e tem, como governar e legislar diferente. E eu fiz uma sugestão de que os nossos prefeitos e os nossos governadores pudessem hoje retomar, mas retomar com muita ênfase essa história de como é que nós defendemos um projeto de Estado. E aí nós teríamos um diferencial muito grande, porque esta é a nossa marca. Portanto, eu começo fazendo esta recomendação. Queria perguntar do companheiro Zé Ricardo se a emenda parlamentar que Vossa Excelência designou para Itacoatiara, que é para infraestrutura, ainda havia condições dela ser remanejada para a área da saúde, que seria um elemento extraordinário, R$1 milhão, né? E R$1 milhão nesse exato momento injetado na saúde pública do município como Itacoatiara, certamente fará uma diferença muito grande. E se ela puder ser remanejada entre asfalto e saúde da população e equipamento para os hospitais, pagamento de mão de obra, eu prefiro defender a vida do que, nesse exato momento, tapar buraco. E quero finalizar agradecendo a TV PT, Pedro, aí, por esse trabalho extraordinário. Eu acho que esta é uma saída espetacular. Nós precisamos debater. A alma para vencermos o coronavírus é o conhecimento. E cada live que a gente faz, nós nos inteiramos muito mais, nós adquirimos mais conhecimento. E agradecer, por último, às pessoas que estão colaborando de forma voluntária com Itacoatiara. E aí eu quero dar um exemplo muito forte, que foram as nossas igrejas. Nós chamamos as nossas igrejas
no dia 20 de março. Nós chamamos as nossas igrejas em Itacoatiara e com o iniciozinho de uma certa resistência, com menos de 8 dias, todas as denominações em Itacoatiara tinham suspendido os seus cultos presenciais, tanto na Igreja Católica como nas demais denominações. Então, isso é um exemplo muito grande de colaboração, de isolamento e de distanciamento. Agradecer os empresários que estão colaborando e que certamente irão colaborar, e finalizar dando um abraço bem grande em toda a nossa equipe aqui, que tem sido valorosamente grandes guerreiros e guerreiras aí nos salvamentos da nossa vida, desde o encaminhamento inicial, porque o resultado de nós termos 66%, eu fiz as contas agora, 60% de pessoas que foram infectadas já recuperadas, é pela eficiência do trabalho, e essa eficiência do trabalho é dado pela estrutura e as condições que nós temos aqui, porque a gente já levou até 12 dias para receber resultado de exame no LACEN Manaus. Portanto, eu quero dar esse abraço bem grande nas nossas equipes e agradecer a todos e a todas, parabenizar os meus colegas, companheiros de partido, meus companheiros de partido, o deputado Sinésio e o deputado José Ricardo, pelo brilhante conhecimento e trabalho que tem desenvolvido, cada um em uma casa diferente do Legislativo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Brasil. Bom, agradeço muito ao deputado José Ricardo, ao prefeito Antônio Peixoto, ao deputado Sinésio Campos. A gente termina essa transmissão aqui, lembrando que às 7h da noite, a TVPT começa uma nova transmissão, uma nova entrevista, uma nova conversa sobre temas do dia, sobre temas da conjuntura. Então, muito obrigado e até a próxima.